Este vídeo é sobre uma figura bastante complexa e divisiva no cenário da cultura pop nerd nacional. A gente já fez vídeo sobre ele, inclusive não sei se você assistiu, mas a Dudinha está colocando uma thumb na tela agora, onde nós demonstramos que o Chris, do Diversilacre Nerd, está justamente ali preocupadíssimo com o Neil Gaiman, enquanto ele ignora diversas outras questões. É um cara que atacou bastante o Gato Galáctico, foi um cara muito injustiçado, e este malandrão aí estava lá no meio, dando voadora no gato e na família dele também, sempre muito preocupado com as crianças. O momento difícil ao qual ele se refere é que o Gato Galáctico, que é um youtuber gigante, tem uns 18 milhões de inscritos, e ele faz conteúdo nerd infantil, sim, o público dele é criança. Ele supostamente fez apologia ao nazismo, e sim, esse nerdola aqui, Zé Ninguém, auto-intitulado Gigante Richard, Gigante Richard, aqui do vídeo, ele tá preocupado com a reputação de um suposto... E pra isso, ele fez esse e outros vídeos atacando o Chris Gonzalez, que também é nerd, só que é gay. Ele tem um canal chamado Diversidade Nerd, que atravessa questões sociais do universo pop, nerd, com opiniões baseadas em pesquisas científicas. Porque o Chris é mestre, é doutor em comunicação, enfim. O gigante nerd, que deve odiar universidades federais, que provavelmente ele não passou na porta de nenhuma delas e nem conseguiria, fez reacts com opiniões de ódio baseada nas vozes da cabeça dele e com opiniões que ele tira do para ofender, atacar e incitar ódio contra pessoas LGBTs nas redes. Aquele típico nerd que odeia e fala mal de mulher, de gay, de preto, e quando ele não tá na frente do PC, ele tá batendo uma puta vendo vídeo de travesti. E nem me venham com esse papo de holofotação não, que aqui a gente expõe e responde vagabundo fascistinha a fim de revelar para vocês os perigos da nossa internet para a nossa população. Sim, população, gente. Parem de chamar de comunidade. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador, o mouse que brilha no escuro, o teclado que não faz barulho, a webcam 4K, o LED vermelho com mais de 100 watts, o processador super veloz deste canal, onde falamos sobre o que nos convém. Se você ainda não segue o canal, coloca o seu dedinho bem gostosinho aqui de baixo e ajuda a gente a crescer. Aqui nós temos o Apoia-se e o Pix no descritivo do vídeo, para você escolher aí como enviar um dinheirinho qualquer que caiba no seu bolso, pra gente continuar a fazer vídeos legais a semana inteira. E vamos de vídeo. Vou tentar não me empolgar hoje, porque eu tô tão maléfico, eu tô tão... eu tô tão escroto hoje. Tu tá com o demônio Lucifer no corpo. Não adianta você falar que não tá. Vamos do começo. Ah, eu queria controlar com o teclado e não com a do mouse. Chato. Este vídeo é sobre uma figura bastante complexa e divisiva no cenário da cultura pop nerd nacional. A gente já fez vídeo sobre ele, inclusive não sei se você assistiu, mas a Dudinha está colocando uma thumb na tela agora, onde nós demonstramos que o Chris, do Diversilacre Nerd, está justamente ali... Eu adoro que ele fala a palavra lacre como se fosse uma coisa que a gente faz para causar mal nas pessoas que não são LGBT. Mais tarde, lá na frente desse vídeo, a gente vai falar de novo sobre a palavra lacre aqui, porque tem uma situação muito divertida, muito engraçada. Preocupadíssimo com o Neil Gaiman, enquanto ele ignora diversas outras questões. É um cara que atacou bastante o Gato Galáctico, foi um cara muito injustiçado, e este malandrão aí estava lá no meio, dando voadora no gato e na família dele também, sempre muito preocupado com as crianças. Diversilacre... Vou te explicar por que o Chris está sempre muito preocupado com as crianças, tá? E todos nós LGBTs. Porque as crianças, elas estão em perigo. Vou te explicar. Se você colocar assim no Google, criança é abusada, daí você vai ver uma quantidade gigantesca de notícias de crianças que sofreram abusos. E aí você clica nas notícias, você vai ver quem são os abusadores. Homens héteros. Ponto. Não tem notícia de gays que abusaram crianças. Pode até haver uma outra, mas a cada 100 notícias você vai ver que são homens héteros. E aí você vai fazer uma pesquisa de quem são esses homens, quem eles seguem, o que eles fazem. Primeiro, geralmente eles são bolsonaristas e são da extrema direita. Isso é básico, nunca falha. Segundo, quando eles não são pais de família, eles têm esposa, outros filhos, enfim, sustentam a casa, eles estão em posição de poder. Geralmente é um vereador, é um prefeito, é um pastor, é um padre, ele gerencia alguma instituição, é um chefe, é nesse nível, entendeu? Então, assim, o Chris tá sempre muito preocupado com as crianças, nós LGBTs estamos sempre muito preocupados com as crianças, porque geralmente elas estão em perigo na mão de vocês.
Lacre Nerd. Meu parceiro nerd lacrador Images trouxe um trecho no Twitter que a gente vai reagir agora. É bem preocupante. Então o assunto deste trecho é justamente... Já começa pela camiseta, Calma. já, olha... Calma. Sim, você não viu errado. Ele está com a camiseta escrita Magneto estava certo. Aí você já vê o nível de realmente delusional takes. Sabe como é que é? Ponto de exclamação, Bill. A pessoa que tem realmente visões delirantes da vida como um todo. Deixa eu falar, gente, uma coisa aqui. Eu fui pesquisar porque eu não sabia, porque eu não sou nerd. Eu já falei pra vocês, né? Eu tenho sérias restrições a esse assunto de nerd, especialmente quando o adulto, ele é nerd. Aí eu tenho um pouco mais de restrições, mas pra não fazer com ninguém, eu não vou dar opinião impopular aqui. Mas olha o que eu descobri. Na história da HQ, o Magneto é um sobrevivente do Holocausto. Ele sobreviveu aos nazistas. E apesar de ser um vilão, ele só queria se vingar de quem era intolerante e racista. Olha que coisa. Ele queria proteger os mutantes porque havia sofrido isso na pele. E como a sociedade não estava tratando eles de forma justa, ele queria lhes ensinar uma lição. Quem disse isso foi o próprio Stan Lee em entrevista, o Stan Lee da Marvel, que já se foi, que já morreu. Então, muito provavelmente, essa questão do Magneto estar certo aí está relacionada ao Magneto se importar com minorias, que incomoda muito esse nerdola por ter. Gosto. Ele fica muito puto quando heróis, super-heróis, que ele é fã, que ele gosta, protege uma pessoa que está em sofrimento, que é atacada socialmente, que tem seus direitos usurpados. Ele fica muito chateado. Ai, que ódio! Eu também tô puta. Ai, que inferno! E como é que é? Delírio. É delírio coletivo isso daí. E o nerd lacrador Images disse o seguinte: Deadpool e Wolverine é um filme homofóbico, de acordo com o Chris. Humor gay. O humor gay. Agora a gente tem que tomar cuidado porque não pode mais imitar, tá? Tá rolando esse problema jurídico. Aí, vocês viram? A gente fez 3 vídeos a respeito do Emílio Surita. O Emílio, né? Inclusive desenrolou essa semana também o assunto. Ele fez uma imitação do sujeito da Globo News lá. Estavam tentando cancelar. Ele é óbvio que não deu em nada, nem o cancelamento e nem juridicamente falando, porque não faz o menor sentido. Explicar. Na verdade, o Emílio Surita, ele fez uma chacota com o Marcelo Cosme, que é apresentador do Globo News e é gay. Então ele fez uma chacota com a individualidade, com a subjetividade e sexualidade de um indivíduo. Não foi uma imitação com o propósito de você fazer uma piada, de complementar uma história. Não. Ele fez uma piada imitando o Marcelo Cosme, que tava de boa ali trabalhando e não tava mexendo com ninguém. Não é que é crime, amor. E de fato nem é crime. O que é crime é o discurso homofóbico por trás da imitação. O escopo em que a imitação dele se encontra. Eu sei que pode parecer muito difícil pro gigante... Como é gigante? O que, cara? O gigante. Foda-se. O gigante entender essa linguagem, esse mecanismo, né? Mas é que ele foi até processado, inclusive, e cabe o processo. Quem disse que não vai dar em nada? Você não sabe, o processo tá rolando. Então, tudo bem imitar as pessoas aí pra brincar, pra tirar onda. Inclusive, eu vou em show de humor que tem imitação. Eu mesmo imito várias pessoas, mas sem ofender a sua subjetividade e sem diminuir aquilo que a pessoa é. Mas existe realmente uma tentativa de criminalizar a imitação. Caralho, o gigante é Richard. A imitação. Se isso acontecer, aí é a última gotinha de dignidade da nação, tá bom? Mas por enquanto, o humor gay. E de Deadpool é como uma piada que meninos heterossexuais faziam na época da escola? Então, isso é uma pergunta que ele fez, tá? E eu diria que sim. E por isso que é tão divertido e engraçado, porque a quinta série continua em todos nós. Não, a quinta série, ela só continua em adultos estúpidos como você, em adultos com baixa intelectualidade. Porque a quinta série, em homens adultos, nada mais é do que a sua necessidade, que o seu vazio existencial precisa ser preenchido com alguma coisa que você não consegue conquistar. Geralmente as pessoas adultas que mantêm dentro de si a quinta série são pessoas que passaram por grandes problemas na sua infância, na sua adolescência, e elas não conseguiram superar determinadas lacunas. Aí o que elas fazem? Elas mantêm esse traço de ser uma pessoa de ser uma pessoa que faz sarro com a individualidade, com a subjetividade dos outros, para que ela consiga, através da raiva, do ódio, externalizar aquilo que a incomoda. Você entende, gigante, que na verdade a sua quinta série é só o seu vazio falando um pouco mais alto? Não sei se você já fez terapia, não sei se alguém já te falou isso, mas é só a sua vontade de escrotizar as pessoas e você ficar feliz com isso. Você fica feliz quando as pessoas são escrotizadas a partir daquilo que você fala. A sua
sua felicidade, o seu orgasmo, a sua maneira de gozar, já que você provavelmente não goza por vias naturais, porque, enfim, você mesmo se chama de nerdola, e eu não tô dizendo que nerd não usa, tá? Não é isso. Mas eu tô falando desse tipo de nerd. Ela é transmutada através da sua quinta série. Entendeu? Você pode tratar isso, você pode ignorar isso pra sempre. Nem todos, pelo visto, né? Pelo menos não em todos, mas em todos no geral, pode-se dizer que sim. Seguiu. Acompanhei todos os materiais promocionais do filme que tinham alguns... É sensacional, tem uma série de materiais onde eles estão ali, ó, se acariciando, dançando juntos, o colarzinho, né, de amor e tal, é um casal de brincadeira, porque sim, esse tipo de humor, por mais que esse cara, ó, você precisa entender o subtexto do que ele tá falando aqui. No fundo, o que ele quer é exigir mais blindagem pro grupinho dele. Nós estamos falando de uma comunidade que já é juridicamente extremamente protegida, tá bom? Já existem direitos que a comunidade LGTB adquiriu que outros seres humanos não possuem, você sabe do que eu tô falando. Ó, vamos lá. É bem complicado, tá, gente? Deixa eu explicar. Eles se referem a projetos de leis que protegem pessoas que são suscetíveis a crimes. Olha que loucura, olha como é complexo. Na cabeça dele, existem direitos que são exclusivos de pessoas LGBTs. Quando, na verdade, não são direitos. Direito é aquilo que garante constitucionalmente todo e qualquer indivíduo o usufruto de um bem dentro de um patamar de igualdade. Isso é direito. Eu tô desenhando não pra vocês, minha comunidade. Tô desenhando em caso de pessoas como eles estarem assistindo. O que a gente luta é por projetos de lei que garantam que pessoas que cometem crimes sobre a existência dos outros sejam indiciadas, criminalizadas, julgadas e penalizadas, a fim de se combater esse tipo de crime. Por exemplo, LGBTfobia, homofobia, transfobia, lesbofobia. Outro exemplo, racismo, misoginia, feminicídio. É isso. Não são direitos extras garantidos às mulheres, ou garantidos às pessoas pretas, ou garantidos aos homossexuais. Na verdade, são leis que garantem a sobrevivência a todas as pessoas. Por quê? Porque essas minorias são constantemente atacadas. E delas é tirado quase tudo. Por exemplo, o direito de ocupar os mesmos espaços, os direitos de viver, porque elas são mortas simplesmente por aquilo que elas são. O que não acontece com o homem hétero branco, por exemplo. Ai, você é hétero, você é branco, eu vou te matar. Isso não rola, gente. Isso não... Não tem essa ocasião, não tem essa notícia. Mas tem assim, você é travesti, eu vou te matar. Isso tem, ó, toda semana aqui no Brasil, então nem se fala. Então, dito isto, a gente está aqui dizendo o que é direito e o que é lei. E a lei é feita para proteger as pessoas indefesas. Eu acho legal que ele fala a frase aí. Ele tá querendo arrumar mais argumentos para blindar o grupinho dele. Imagina, Mona. Não tem nenhum tipo de blindagem pra gente que é LGBT. Não tem nada que dizer que já saia na rua com colete à prova de bala. O homofóbico, ele dá tiro na cabeça. Entendeu? Não tem blindagem, não tem proteção. Tem proteção pra branco, tem proteção pra hétero. Pra gente que é bichérrima, não tem a menor possibilidade de blindagem. A menos que a gente saia na rua de uma redoma de vidro blindada e tal. Isso não vai acontecer. Então, assim, amor, não tem blindagem nenhuma, não. Tá? Ele tá fazendo uma contestação aí sobre as piadas com o subtexto de relações homoafetivas dentro do filme. Eu particularmente adoro o subtexto de romance homoerótico dentro do filme. O Chris tem um ponto, e acho que esse ponto é muito válido, porque ele fala com base em pesquisa, em estudos, os quais eu não tive acesso, eu também não vou ter, porque eu não vou lá olhar isso, mas ele tem um ponto a quem interessa, a partir de uma perspectiva científica. Vai macular o filme? Vai macular quem vai gostar ou odiar o filme? Não vai, gente. Eu, por exemplo, amei o filme. Inclusive, o Chris também fala que amou o filme. Enfim. Existem certos crimes que visam apenas essa comunidade. E eu não sou contra, eu não tô dizendo isso. Algumas coisas são discutíveis? Talvez. Mas o fato é que, no fundo, o que ele tá dizendo aqui é uma tentativa de adquirir mais um direito pra cima da maioria. Ele tá tentando remover mais uma liberdade que a gente tem pra continuar se sentindo superior. O direito que ele tá falando, a liberdade que ele tem, é de fazer piada de cunho homofóbico. Gente, eu acho sensacional como ele caracterizou como direito a liberdade de fazer piada homofóbica. Vocês estão entendendo o nível intelectual desse rapaz? Ele é adulto, gente, ele já é meio velhote. Ele não é jovenzinho não, tá? O que é uma coisa muito mais preocupante no caso dele. Tá passando vergonha, mico.
Eu devia estar envergonhado. Você percebe isso? Ele tá tentando te impedir de fazer certas piadas. Basicamente é isso. Mas vamos seguir aqui porque é esdrúxulo. Um subtexto queer neles e ficava um pouco desconfiado com alguns perfis que são notoriamente anti-lacração, ou seja, contra a diversidade no cinema. Tá falando de nós. Acabou de mencionar você, ok? Mencionou você, eu, boa parte da Liga Nerdola. Nós somos anti-lacração no cinema. Liga Nerdola. Ai, gente, tu preciso resistir a vida inteira de dar essa opinião, mas tipo assim, eu preciso resistir mesmo, entendeu? Então, no cinema, claro, a gente combate a cultura woke, isso não é secreto. Cultura woke que ele tirou do brioco dele, tá? Pra quem não sabe o que é cultura woke, vou falar aqui pra vocês. Woke, do inglês woke, é um termo político de origem afro-americana que refere-se à percepção e consciência das questões relativas à justiça social, sobretudo racial. Esse termo ele deriva da expressão do inglês afro-americano stay woke, que significa continue acordado, fique de olhos abertos, cujo aspecto gramatical se refere a uma consciência contínua a essas questões de racialidade, de luta por direitos e de consciência racial. Mas ele não gosta disso. Ele luta contra essa cultura. A gente nem fala sobre cultura woke aqui no Brasil. Eles trouxeram para o momento político aqui do Brasil essa coisa lá dos Estados Unidos, porque o Nerdola de extrema-direita bolsonarista adora os Estados Unidos. Eles são muito fãs. Então eles pegam várias coisas que é da política de lá, que é completamente diferente daqui. Inclusive, a ideia de cor é diferente daqui. A nossa ideia de negro, de pessoa preta, é completamente diferente da de lá. E aí eles ficam reproduzindo isso aqui o tempo inteiro. Então a gente não vai nem se alongar nessa história, tá? A cultura woke do brioco dele. Isso não é um mistério. A gente quer que esse movimento horroroso seja justamente exposto à luz do sol para que as pessoas vejam a merda que eles estão fazendo e o tamanho da maldade que eles propagam através de certos ideais, ok? Até aí nenhuma novidade e nenhuma vergonha nisso, tá? A gente gosta muito desse tipo de embate, inclusive continuaremos. Mas ele percebeu que alguns desses canais e perfis, que de acordo com ele são contra a diversidade no cinema, e a gente é contra a diversidade forçada, não a diversidade natural, tá? Eu não sei qual é essa diversidade forçada, tá? Vou te explicar. Por exemplo, quando você tem uma pequena sereia, aí de repente a pequena sereia é interpretada por uma atriz que é negra. Aí eles estão dizendo que isso é uma diversidade forçada, porque a pequena sereia, ela originalmente é branca e ruiva. Sendo que sereia não existe. Sereia não existe, sereia é fantasia, sereia é delírio, ela não existe. Assim como Deadpool não existe, assim como Wolverine não existe, assim como nenhuma personagem de HQ existe. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. É tudo delírio. Então se o criador do momento, porque isso vai mudando, né, de roteirista, de criador, de diretor, quiser que ele seja gay, quiser que ele seja mais gordo, quiser que ele seja preto, tá tudo bem, né? Ou de repente quiser que ele seja mulher, não tem um James Bond mulher, e aí vão ter uma James Bonda. Gente, tá tudo bem, porque essas pessoas não existem, é tudo ficção. Teve um comentário de um seguidor aqui que ele fez um negócio gigante, enorme, explicando que não é assim não, porque a gente cresce com o sentimento, amando e apaixonado daquele personagem, aí de repente vem alguém e muda. Amor, seus problemas podem ser tratados numa ala psiquiátrica, tá tudo bem, você pode buscar ajuda, mas é assim sim, tá? Não existe diversidade forçada e nem diversidade natural. A diversidade precisa ser inserida dentro dos contextos a fim de que as pessoas sejam mais representadas. Você, que é um nerdola adulto, é representado pelos seus heróis e tudo mais, as outras pessoas também precisam ser representadas. A pessoa com deficiência, o LGBT, as pessoas pretas, porque elas têm o direito de gostar daquilo também, elas têm o direito de ser nerd também, tá ligado? A diversidade consiste justamente na diferença. Ou você acha que os nerds precisam ser todos iguais? Olha que loucura, né? Os atores não precisam ser todos iguais, as famílias não precisam ser todas iguais, nada no mundo precisa ser tudo igual, mas os nerds, eles precisam ser todos iguais. Mona, você tá cansada. Natural, tá? Eles estavam se divertindo com aquele material de divulgação. Ele tá incomodado que a gente tava rindo, presta atenção. Compartilhando esses pôsteres tranquilamente. Aí fui assistir ao filme, que eu gostei muito, diga-se de passagem. Que bom que ele gostou do filme, pelo menos ainda existe um resquício, né? Existe uma esperança. Mas vamos lá, a crítica é... Mas gostar de um filme não nos impede de refletir sobre ele e criticá-lo. E outra Perfeito, e aí 100%. coisa me deixou encucado assistindo. Todas as conotações de relação entre o Deadpool e o Wolverine não geravam desconforto na maior parte das pessoas na sala, nem tesão. Olha, isso que ele... Isso que ele acabou de falar é inacreditável. Nenhuma das interações, ok, com conotação sexual, ou seja, conotação homossexual, entre o Deadpool e Wolverine, causava nem desconforto e nem tesão. Olha o comentário do meu irmão aqui, o Esquerda na Net. O cara vai ver filme da Marvel com o objetivo de ficar de
duro. Eu não tô dizendo que é isso e não tô interpretando exatamente da mesma forma, embora seja uma ótima interpretação e muito engraçada. Mas ele esperava que as brincadeiras de cunho sexual dos dois personagens causassem na plateia ou desconforto, o que seria uma reação péssima, ou tesão, o que seria uma reação pior ainda. Quer dizer, Ele é meio burrinho, né, gente? Ele não esperava isso, muito pelo contrário. O que o Chris diz, logo depois vocês vão ver na sequência aí, é que essa não era a intenção. Quando ele faz esse comentário, ele fala justamente do subtexto presente no filme. Ele não esperava que as pessoas fossem pro filme sentir tesão ou rissem das cenas em que eles parecem ser um casal gay. Não era nada disso. Ele tá completamente falando o contrário do que esse cara tá dizendo. A reação da plateia, ela é pensada, ela é planejada pelo diretor, pelo roteirista, para que piadas dentro do subtexto subvertam a ideia de simplesmente assistir ao filme. Você entra, assiste, se diverte, sai. Não, você entra, assiste, você pega várias coisas que estão subliminares ali e você comenta nas redes sociais, você comenta com seu amigo, você comenta com as pessoas e aquilo afeta você de alguma forma. Isso é roteiro, é feito para ser assim. E o que o Chris tá fazendo é apenas uma análise disso. pior ainda, quer dizer, ele tá indo ver um filme de super-herói pra ou se sentir desconfortável com a mensagem social chocante, né? Aquela lacrada que realmente incomoda muita gente, ou então se sentir tesudo. O Esquerda na Net tem razão. A interpretação dele não é exagerada. Não, ele não tem razão não, porque a interpretação dele é completamente o oposto daquilo que é. Você não foi ali pra ser impactado pela lacração. Você foi ao cinema pra ser impactado por aquilo que é improvável, que é o Deadpool e o Wolverine terem entre eles uma tensão sexual. Ele esperava uma das duas coisas. Não, ele não esperava. Ele tá inconformado que nenhuma das duas aconteceu. Era só um humor de quinta série. Não, ele não estava esperando que isso acontecesse. Gente, interpretação de texto não é o forte dele. Vai estudar. Piadinhas com sexualidade, porque sim, Cris Diversilacre Nerd, as piadas de cunho sexual ainda são engraçadas. Não apenas com os homossexuais, com os heterossexuais também, tá? Mas vai ser muito difícil você impedir essas piadas de continuarem acontecendo, cara. Não, as piadas de cunho sexual só são engraçadas pra quem acha que a sexualidade alheia é uma piada. Ou seja, gente escrota como você. Porque elas só podem ser engraçadas quando elas não ofendem ou quando elas não diminuem a individualidade sexual de um grupo ou de uma pessoa em específico. Só pode ser engraçado e só pode ser plausível quando aquilo afeta as pessoas de uma maneira positiva e todo mundo ri. Legal. Como é feito, inclusive, no Deadpool, pra mim, na minha opinião. Eu acho muito, muito divertido como eles fizeram aí a tensão sexual entre os dois. Mas quando essa piada de cunho sexual ofende a sexualidade de alguém, quando você faz uma piada com a sexualidade de uma pessoa trans que sofreu a vida inteira, que você não sabe o que é isso, porque você tem muitos privilégios, você não tem ideia do que é sofrimento, do que é disforia de corpo, você não tem ideia de nada, porque você é um completo beócio e ideia é uma coisa que você não tem. Ela é sim prejudicial, ela não é engraçada. Ela é engraçada pra pessoas como você, pra pessoas da sua turma, né, os seus, enfim. Então, esse tipo de piada precisa ser combatida. Esse tipo de piada precisa de fato ser combatida, precisa ser conversada, dialogada, que é o que o vídeo aí do Chris faz. Porque enquanto tiver gente rindo, meu irmão... Ah, sim, ele fala que com pessoas hétero também. De fato, piada de sexualidade com homem hétero é muito divertida. Quando a Giovanna Fagundes, por exemplo, faz piada com pinto pequeno, com um cara que é calvo... É muito bom. Com um cara que chega lá em 2 minutos. De fato, é muito engraçado. Geravam risadas. Isso fez eu lembrar, na época da escola, dos colegas que mandavam um beijinho, que até se esfregavam um no outro algumas vezes, mas sempre assim, com a intenção de debochar de pessoas LGBT+. Então, não é, a intenção não é debochar, a intenção é fazer humor. Se esse humor acontece pra você através do deboche, se você interpreta dessa forma, eu infelizmente sinto muito. Algumas interações entre pessoas homossexuais, escuta bem o que eu tô te falando agora, porque pode soar pesado, tá? Algumas interações entre pessoas homossexuais são extremamente engraçadas. Sinto muito se você não vê dessa forma. Algumas interações entre pessoas heterossexuais também. Isso acontece. Sabe por que eu acho que ele acha que é engraçada a interação entre pessoas homossexuais? Porque eu acho que ele tem problemas, tá? Ele supostamente pode ter problemas com sexualidade. Vocês lembram que eu falei lá no começo que geralmente a pessoa que ela é adulta e que a quinta série não saiu dela, ela fica fazendo piadas até hoje sobre isso, ela tá a fim de preencher uma lacuna que ela não conseguiu ao longo da vida preencher, que ela
não conseguiu sanar aquela falta ou aquela dor, aquele sofrimento. Então eu acredito que pelo fato dele achar que é engraçado interações homoafetivas dentro de filmes que não tem esse propósito, eu acho que tem algo ali dentro dele que ele precisa solucionar. Não é uma insinuação, tá, gente? Tô falando com base em coisas que eu já li, que eu pesquisei. Obviamente eu não vou citar ninguém, não vou citar texto nenhum, mas não parece que ele exprime um sentimento de muita raiva e que essa raiva tem um fulcro, adoro essa palavra, de negação, de insatisfação, de incerteza e dúvida sobre tudo? É só supostamente uma ideia que me veio aqui à cabeça vendo as coisas aqui do Gigante, tá? Mas pode ser que não também, né? Enfim, a gente não sabe, a gente tá só... Todos esses assuntos podem ser motivo de humor e isso vai continuar acontecendo, Chris. Não, vocês não vão conseguir proibir mais uma paradinha. Esse seu discurso não vai realmente florescer. Você pode continuar tentando, mas por enquanto as piadas seguem e parabéns pro Deadpool e Wolverine. Vamos até o final do teu trecho. De fazer outras pessoas rirem dessa situação. E a grande questão em torno do Deadpool pra mim no cinema se tornou: o Deadpool ser LGBT+, é algo concreto ou se trata apenas de escritores heterossexuais promovendo queerbaiting, queercoding? Ele cita alguns termos que realmente são perigosíssimos, né? O queerbaiting. Perigosíssimos. Eu adoro essa ideia que ele tem de palavras, termos que ele acha que são perigosos porque elas podem influenciar pessoas. Pelo que eu entendi, Duda pode até colocar alguma explicação do Google, né? Pelo que eu entendi, não, porque eu já falei que você não entende nada. Sabe o que ele me lembra? Vocês lembram daquele caso daquela deputada, não sei se ela é deputada, que ela foi chamada de burra com uma extrema elegância por um professor da UNB. Foi o professor José Geraldo que ele chamou a deputada Caroline de Tônio de burra com muita classe. É maravilhoso. Ela tava ali no plenário, na Câmara, não sei onde que ela tava, e ela ficou assim estática olhando ele falar, que ele disse assim: eu não tenho como discutir com a deputada porque sua visão de mundo, sua percepção só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. A senhora vai ver o que não existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Então eu não posso discutir um tema que contrapõe a sua visão de mundo. A sua concepção do mundo é essa. E aí ela ficou putaça, e ela pega o microfone e ela fala: por que ele está me chamando de burra? É exatamente isso que acontece com o Gigante. Não adianta explicar nada pra ele, porque ele apenas recorta aquilo que ele vê com Antólios. Eu já falei 1000 vezes aqui, né? Antólios é aquela coisa que coloca no olho do cavalo pra ele olhar somente pra frente. Ele não tem visão periférica, ou seja, a cabeça dele é atrofiada, ele não ampliou a possibilidade de ter outras interpretações. E aí ele acha que essas palavras são um perigo para influenciar outras pessoas. Dá uma olhadinha aqui. Tela aí, mas com as minhas palavras, é quando realmente eles jogam uma isca queer pro espectador, dizendo que vai ter um personagem queer tal e tal e coisa, mas na hora do vamos ver, era apenas uma falsa expectativa, tá? E o queer coding eu não sei. Joguei no Google e entendi. Aparentemente... eu joguei no Google e entendi. A fonte dessa galera é Google, tá? Ler uma coisinha, pegar um artigo científico, ler um negocinho de um livro, não tem. É Google. Porque essa galera, ela gosta de tirar as coisas do Google e jogar aqui pra gente. Adicionar características queer ao personagem também como uma forma de isca, sem necessariamente precisar o gênero ou a questão da identidade sexual dele em si. Bobajada inventada pela turminha, tá? Então só pra gente especificar isso aí também. Ele fica muito preocupado com as palavras que são inventadas. Sabe por quê? Porque essa galera acha que a palavra, ela dá na árvore. Tá aqui a árvore... Aí nasce uma palavra. Aí você colhe a palavra, aí você usa essa palavra. Daí, ele acha que as palavras já existiam quando a humanidade chegou na Terra. Portanto, você não pode inventar uma palavra, inventar um termo. Deixa eu explicar. Esses termos são termos que são cunhados a partir de uma pesquisa. Porque é assim, para entender as coisas do mundo, a gente precisa pesquisá-las. Para quem já frequentou a universidade, sabe o que é pesquisa e iniciação científica, né? Você observa o mundo a partir das vivências de um grupo de coisas ou pessoas ou seres, e aí você escreve isso. Quando você está escrevendo isso, que vai se tornar um trabalho, um artigo científico para que outras pessoas leiam e compreendam o mundo, você vai se deparar com a falta de palavras. Você precisa cunhar novas palavras. É assim que as palavras surgem. Todas as palavras que surgiram no mundo, elas foram inventadas por nós a partir da necessidade de se explicar o mundo. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? A gente chama de cunhar termos. Por exemplo, eu já falei várias vezes aqui sobre necropolítica, que é um termo cunhado pelo filósofo Achille Mbembe, maravilhoso, que eu já indiquei muitas vezes aqui nos
meus vídeos. Por que ele cunhou esse termo? Porque ele precisava estruturar uma ideia política que é feita para aniquilar minorias, enfim. Ele cunhou esse termo. A palavra ela não dá na árvore, a gente não planta, ela nasce na natureza. Porque o indivíduo de extrema direita, ele acha que as coisas são feitas assim, que elas nascem assim. Lembram da Cláudia Leite falando numa entrevista que historicamente a Eva foi feita da costela de Adão? Vocês lembram que ela falou numa entrevista? A Ingrid vai achar e vai colocar esse trecho aqui. Historicamente, a gente veio da costela de Adão. A costela sustenta. Então é uma função que não desmerece a gente. É assim que a galera da direita, da extrema-direita, acredita que é o mundo. Que ele vai dando na natureza e a gente vai colhendo, não é? Tem uma coisa bem curiosa que eu acabei de lembrar. Ai, que coisa maravilhosa. Vocês não vão lembrar, mas a gente teve um presidente no Brasil chamado Fernando Collor de Mello. Claro que vocês vão lembrar, né? A louca. E aí ele teve um ministro chamado Antônio Magri, que em uma entrevista ele falou a palavra imexível. Cara, virou um grande fenemê, um grande fufufu no Brasil, virou matéria de Fantástico, de jornal e tudo mais, porque a palavra imexível não existia. E ela surgiu na boca desse ministro aí, do Magri, a partir da necessidade de dizê-la. Acho que ele estava falando do salário das pessoas que são servidoras, uma coisa assim, não lembro, faz muito tempo. E ele dizia que o salário do servidor é imexível, ou seja, aquilo que não se pode mexer. A necessidade de se usar essa palavra foi tão grande, ela se tornou tão necessária que, adivinha, ela entrou para o dicionário da língua brasileira. Me recuso a falar língua portuguesa, tá? Por razões óbvias. Eu estudei letras e nós temos razões para isso. E aí você abre o dicionário hoje, tá lá, imexível, graças a esse ministro, que era loucão na cabeça dele também, ele falou outras baboseiras, mas essa não era uma baboseira, era uma coisa maravilhosa. Mais tarde, ele fala imorrível. É uma pena que essa sufixação de palavras tenha tomado uma conotação tão terrível, escabrosa e esdrúxula nos dias de hoje, porque alguém aí recentemente inventou a palavra imbrochável. A gente não pode nem fazer essa crítica, porque se um ministro há 30 anos atrás, 20, sei lá quanto tempo atrás, inventou o imexível e entrou pro dicionário, talvez a palavra imbrochável também entre aí pros nossos dicionários, e tudo bem, né, gente? Meu Deus, eu tô num nível de escrotice tão grande hoje. Eu acho, inclusive, que eu tô muito profundo, hein? Tô dando muita aulinha. Eu gosto de ser uma bicha rasa, bem superficial. Eu gosto, aquela fofoquinha, não sei o quê, da bicha que brigou pelo celular no shopping, aí não sei o que foi no Twitter. Eu gosto disso, tá? Não gosto de ser muito elitista, academicista, não, porque você sabe que aqui a gente trabalha com outro nível de linguagem. Mas, às vezes, quando dá pra gente tirar um sarro, a gente tira. Quer dar uma de bacana, então a gente tenta fazer uma palhaçadinha, né? Pra ficar uma coisa meio engraçada, a pessoa achando graça, mas para pra pensar, né? Ou usando um personagem como chacota por ele ser um homem performando feminilidade ou tendo atração por outro homem. Vamos falar sobre isso? Se gostou desse vídeo, não se esquece de me acompanhar pra mais lacração. Adoro. Não se esquece de me acompanhar para mais lacração. Eu percebi aqui agora, né? Eu não tava nem sabendo que o Cris tem um canal no YouTube. Eu achava que ele só fazia Instagram e enfim, outras redes. E ele tira uma onda aqui do Gigante. Ele tira uma onda que ele fala assim, me acompanha para mais lacração. O Gigante vai falar sobre isso, olha só. Ele ainda encerra o trecho falando, se quiser me acompanhar pra mais lacração. Não precisa dessas aspas, velho. Você é realmente o avatar da lacrate, entendeu? Não precisa de aspas nenhuma. Isso aqui é lacração legítima, isso aqui é lacração pura. É a forma original da lacrate. Você não precisa colocar nenhum tipo de aspinhas aí, porque tá tranquilo, a gente já entendeu. Mona, é que ele tá tirando onda de você. A gente sabe que essa palavra é tirar onda. Aqui no canal, por exemplo, quando eu faço esse tipo de vídeo, ele entra numa editoria, numa categoria, não é categoria editoria, gente. Como é que chama? Ah, é numa playlist. Ele entra numa playlist chamada Lacração e Gritaria. Pode checar aí no meu canal. Quando eu não tô fazendo militância, que não vai entrar em Lacração e Gritaria, entra numa outra playlist chamada Descansa Militante. Ou seja, até quando eu tô fazendo só farofa, eu tô fazendo lacração. Eu tiro onda comigo mesmo, chama Descansa Militante. Então, na real, a gente só tá tirando uma onda de vocês quando a gente fala a palavra lacração, porque a gente não leva ela a sério. A gente não leva. Se vocês acham que Lacrolândia, não sei o que, blá blá blá, a gente tá se ofendendo, imagina! A gente acha o máximo. Bom, e basicamente o trecho é esse. A minha interpretação é que, infelizmente, essa galera não consegue rir de tudo, que eles simplesmente não concordam politicamente. A gente percebe que quando a paulada é na cabeça do nerdola,
Nerdola, eles acham a maior graça, eles se divertem, mas quando vai pro lado do Lacrola, quando o humor visa certos grupos, eles insistem nessa tentativa medíocre de blindar. Isso já rolou, mas eu espero verdadeiramente que após obras como Deadpool e Wolverine... Não, na verdade, é que quando esse evento acontece ferindo ou colocando em risco a vida das pessoas, a gente de fato se preocupa. A gente precisa se blindar, obviamente. Porque quando a piada, ela é com o Nerdola e a vida dele não tá em jogo, aí a gente não tem por que ter preocupação, né? Porque você é um homem branco, que você vai sair na rua e que as pessoas não vão saber que você é nerd se você não falar. Se você não colocar na sua camisa, se você não tiver um canal onde você fala suas abobrinhas, se você não vai pra uma festa onde várias pessoas de 46 anos estão vestidas de cosplay, fazendo coisas, as pessoas não vão saber que você é nerdola. Então você não vai morrer por isso. Diferentemente de nós, pessoas LGBTs, que tá escrito na nossa testa que a gente é bicha, sapatão, que é trans, quando a gente não tem nenhuma passabilidade, a gente pode morrer por isso. E pode morrer fatalmente. É lâmpada na cara, é facada, é tiro, é ameaça, é dedo no rosto, e na maioria dos casos a gente não pode fazer nada. Então, essa é a questão que você jamais vai compreender, porque você não tem ideia de como é a vida de uma pessoa LGBT. Você não tem ideia de como é a minha vida. Você não tem ideia de como é a vida do Chris, que sofre ataque pra caramba aí na internet o tempo inteiro. Você não tem ideia de como é a vida de um travesti. Você é um estúpido que só enxerga as realidades através da sua perspectiva, da sua própria existência. E aí você acha que a sua existência é a régua pra medir a existência dos outros, quando não é, quando jamais vai ser. Porque você tem uma cognição limitada e você se recusa a ampliá-la. Essa é a grande questão, que se você tivesse só uma cognição limitada e você se tornou um adulto limitado, que é o que você é, beleza, mas você se recusa constantemente, mesmo as pessoas fazendo conteúdos que te indicam um caminho melhor de ser humano. Você se recusa. E Wolverine, esse tipo de tendência continue passando, porque se tem graça, eu acho que para determinados públicos a piada merece sim continuar sendo contada. O pessoal nos comentários do trecho dele lá falando, poxa vida, eu já tinha decidido ir ver o filme, não precisa ficar fazendo mais propaganda, porque no final das contas, esse tipo de fragmento, né, esse tipo de material que ele produz, acaba deixando as pessoas com ainda mais tesão de ir assistir o filme. Não... Óbvio! Você acha que o Chris fez esse vídeo para que as pessoas não assistissem o filme? Mona, com todo respeito, você é maluca? Não, se você vê o vídeo é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? Muito pelo contrário. O vídeo do Chris provoca as pessoas LGBTs para irem assistir o filme com um olhar crítico, com um pensamento crítico, se divertirem, curtirem e terem uma opinião. Gostei das coisas lá entre os dois, da mãozinha dada. Não gostei, porque eu acho que isso é assim assado. Ele provoca o pensamento crítico, coisa que você não tem. Nós jamais faríamos vídeos para dizer para as pessoas não irem ver, que é o que vocês fazem. Gente como você faz vídeos na internet. Não vão assistir Barbie, porque Barbie é um filme de lacração. A mulher, ela tá com muito poder e ele quer fazer com que nós, homens, sejamos subalternos ou submissos às mulheres. Não levem seus filhos para ver Barbie, porque não é um filme para criança. Quem faz isso são vocês. Quem faz esse tipo de resenha são vocês, não é a gente? A gente tá aqui pra dizer pras pessoas, vão ver, mas vão ver com pensamento crítico. Vão ver, mas vão ver só pra se divertir. É uma grande farofa. Vão ver pra tomar susto. Vão ver pra refletir, pra pensar. Muito pelo contrário. Você é tão imbecil que você não sacou nem a lógica do vídeo, do conteúdo do cara, que é justamente levar as pessoas ao cinema, só que por uma perspectiva do pensamento crítico, que é o básico, né? Que a gente tem que ter o pensamento crítico, que é fundamental pra sobrevivência. Tesão nas piadinhas de Deadpool e Wolverine ou na tentativa medíocre dele mesmo de tentar angariar mais direitos para um grupo que, a meu ver, já é juridicamente extremamente protegido, tá bom? Por hoje o fragmento é esse. Assista depois o nosso outro vídeo a respeito desse cara, porque é uma figura realmente esdrúxula e engraçada. Eu acho que vale a pena você ficar esperto e ficar ligado com esse tipo de influenciador, porque as intenções aqui, o subtexto, como ele mesmo disse, a gente talvez ainda não tenha captado aí a essência final, tá bom? Vocês perceberam? Ele faz o trabalho dele, né? Aquilo que ele julga que é correto, que é alertar a comunidade dele sobre esse tipo de influenciador aí que ele julga perigoso. É o trabalho que a gente faz aqui. A gente traz esses reacts, essas análises pra mostrar pra vocês que esse tipo de gente tá fazendo o mesmo alerta do lado de lá. Ou seja, existe um grupo de pessoas constantemente criando um sistema de educação, que na verdade é manipulação, lavagem cerebral, para
para pessoas construírem pensamentos contra a gente, construírem um ódio dentro delas, construírem a revolta dentro delas, acharem que a maioria é que tem que ser atendida, as minorias não precisam de proteção, não precisam de leis que garantam a sua sobrevivência, porque as maiorias querem matá-las. É isso que ele tá fazendo na internet dele, ele tá construindo uma comunidade, um secto, parece que ele tem 60 mil inscritos, algo assim, não é pouca gente, tá? 60 mil é muita gente, então a gente precisa estar alerta para esse tipo de gente que constrói, que manipula o pensamento crítico das pessoas a fim de que elas continuem odiando e fomentando raiva e fomentando a ideia de que a nossa existência não tem valor. Dentro das pequenas linhas, dentro dos subtextos, através de leituras erradas de filmes, enfim, do jeitinho que eles sabem fazer. Credo, acabou tenso esse vídeo, né? Não era pra acabar tenso, tá, gente? Eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui o final. Ó, aqui debaixo tem uma maneira maravilhosa de você ajudar o nosso canal, que é um Pix e um Apoia-se. Por favor, manda uma graninha aí pra gente. A gente tá aqui fazendo um letramento, uma educaçãozinha básica pra vocês. E a gente pesquisa, a gente estuda, pega um negocinho aqui, vai na internet. Então manda um dinheirinho aí, tá? A gente espera esse Pix, põe o nome de todo mundo ali na aba da comunidade, que é muito legal. Qualquer valor ajuda a gente a continuar fazendo vídeos legais a semana inteira. Eu vou deixar aqui mais um videozinho no mesmo segmento do deboche e da educação política, óbvio, pra vocês continuarem maratonando neste canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.